todas as pessoas, todos os ímpios esperam o juízo final. Tá? Porque o crente não passa pelo juízo final. O crente salvo não passa pelo juízo final. Tá? Todas as pessoas ímpias esperam o juízo final. Crente não espera o juízo final. Quem é salvo não vai para o juízo final. Bom, não pode confundir o juízo final com o tribunal de Cristo. As pessoas salvas e perdidas ressuscitarão. O salvo vai ressuscitar no arrebatamento. O perdido vai ressuscitar, aí sim esse ressuscita só no juízo final. Os salvos viverão com Jesus no céu. Os perdidos, porém, sofrerão o tormento, que é o inferno mesmo. O inferno é a separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante aos crentes que eles terão corpos imortais. Ah, mas e o corpo do ímpio não é imortal? Não, o corpo do ímpio não é imortal. O corpo do ímpio é eterno. Imortal é uma coisa e eterna é outra, tá, gente? Parece que é a mesma coisa, mas não é, não. O que é imortal? Imortal é quando você está vivo. Para estar vivo, você tem que estar ligado em Deus, porque Deus é vida. Agora, o corpo do ímpio é eterno, ele não vai ser destruído nunca, mas não é imortal. Ele está separado da vida que há em Deus. Percebe a diferença de eterno e imortal? Alguns creem em salvação depois da grande tribulação, na grande tribulação. Eu mesmo creio em salvação na grande tribulação. Então, nós vimos a diferença, comparamos aí a morte no cristianismo e no judaísmo, não é isso? Agora vamos falar das características de um e de outro, tá bom? Reúnem-se nas sinagogas no sábado e praticam a circuncisão. E aí, como a circuncisão é uma coisa dolorosa, tal, alguns ramos mais modernos do judaísmo já não circuncidam mais a criança, não, tá? Eles vestem a criança de branco e cortam um pedacinho da roupa que ela está vestida para simbolizar que está circuncidando o prepúcio da criança. Mas outros não, outros ainda circuncidam até hoje. Jerusalém é considerada a cidade santa, são características do judaísmo, tá bom? Específicas dessa religião. As festas, também conhecidas como Yomim Tovim, isso é no plural, Yomim Tovim, festas, dias de festas. Agora, se eu disser Yom Tovim, aí no singular, é uma festa. São celebrações e momentos para relembrar da passagem da história judaica. São muito importantes para eles. Essas festas podem acontecer em um ou mais dias. Algumas festas são um dia só e outras são mais dias. E, além disso, elas terminam no crepúsculo do último dia da comemoração final. Se é uma festa de uma semana, ela termina no anoitecer do último dia. Por quê? Porque para o judeu, no calendário judaico, o dia começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Tá? Não é igual ao nosso, que começa meia-noite e termina meia-noite. Não. Judeu é das 6 da manhã às 6 da tarde. Que eles acompanham lá o livro de Gênesis, que diz que a parte clara chama dia e a parte escura chama noite. E só é claro de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Tudo bem? Então, as festas, quando é a festa de mais de um dia, ela termina no último dia
ali pelas 6 horas da tarde. Então, isso acontece, pois na cultura judaica, o último dia inicia-se nesse horário. Então, termina quando está terminando o último dia. No Yom Tová, ou seja, numa festa, um dia de festa, deve-se respeitar as regras do sabá. Então, no dia de festa, tem que respeitar as mesmas regras do sábado. Contudo, todavia, mais, porém, 3 regras não precisam ser cumpridas. Dessas 3 regras que tem que cumprir, 3 delas são exceções. Primeiramente, é possível portar objetos em via pública. No sabá não pode, porque não pode transportar peso. É como se estivesse trabalhando. Na festa pode transportar objetos em via pública. Principalmente se servirem para a celebração e preparação dos alimentos da festa. Porque como é que você vai preparar a festa, preparar os alimentos, se você não pode andar com nenhum objeto? Então, é uma exceção. E o homem da cama? O paralítico da cama, então, o homem carregando o objeto. Só que ali não tem nada a ver com festa. Não tem nada a ver com festa. Ali é o sabá só. Só o sabá. É a questão da festa. E ali Jesus mandou ele carregar, porque Jesus é maior do que o sábado. Então Jesus falou, pode sair andando aí, porque eu sou maior do que o sábado e a bênção é grande. Né? Então vamos lá. Outra coisa que pode fazer. É permitido cozinhar as refeições naquele dia. No sabá não pode cozinhar. E, consequentemente, é permitido passar fogo de uma chama para outra. Um fogo que já esteja aceso. Também não é para acender. Um fogo que já esteja aceso, você aproveita ele. Por exemplo, acender o fogão a partir da chama de uma vela. Você já sabe que não pode acender. O judeu já sabe que não pode acender o fogão. Ele deixa uma vela acesa, ele não está acendendo fogo, ele está só transferindo. Aí pode. No caso da festa, no sabá, não. Contudo, é permitido criar apenas fogo para cozinhar. Para outra coisa, não. Por quê? Porque tem que cozinhar as comidas da festa. E são comidas muito boas, né? Todas as festas e costumes judaicos são muito importantes. Muito importantes. Mantém viva a história de um povo, as festas judaicas. Então, vejamos as festas judaicas e os seus significados. O calendário judaico, que é diferente do nosso, ou seja, assim o calendário judaico, como o gregoriano, que é o nosso, possui dias reservados a datas comemorativas, que acontecem todos os anos. Assim como a gente tem as nossas, eles têm as deles. Porém, algumas festas mudam de data. Por exemplo, o casamento. O casamento não tem data fixa. A pessoa casa, no judaísmo casa no mês que achar mais bonito, que achar melhor. O bar mitzvah também não tem data marcada. O que significa bar mitzvah? Bar significa filho. Mitzvah, da lei. O bar mitzvah é quando o menino se torna um filho da lei. Quando ele é incluído, ele pode... Agora ele passa a andar na companhia do pai, que no judaísmo antigo, mais moderno, tem as suas variações, mas o menino não andava com o pai. Enquanto ele não fizesse bar mitzvah, ele ficava junto com a mãe. Ele passava a andar com o pai, poder estar no meio dos homens, tal, aprendendo com os homens adultos, a partir do bar mitzvah. Isso vai acabar com uma historinha, deixa eu falar rápido. Existe uma historinha que a mulher judia não conhecia a Torá. Conhecia sim. Mais tarde foi que
alguns disseram que a mulher não devia estudar a Torá. Tem até um rabino aí, as mulheres devem adorá-lo, eu esqueci o nome do abençoado, que ele disse que ele preferia rasgar a Torá do que dar para uma mulher, do que ensinar para uma mulher. Super radical, esse rabino. Mas como é que as mulheres não conheciam a Torá? Se um menino com 12 anos ia lá, com o pai ele não andava. E ele aos 12 anos, ele sabia responder as perguntas para fazer o bar mitzvah. E tinha que recitar os textos, né? Minha gente, não conta para ninguém, não. Boa parte era a mãe que ensinava. Sim. Boa parte era a mãe que ensinava, sabe por quê? Porque em Deuteronômio está escrito que é para ensinar o seu filho pelo caminho. Ele andava com quem pelo caminho? Com a mãe. Então, as mulheres aí. Então, o negócio não era bem assim, não. O casamento e o bar mitzvah são extremamente importantes para a cultura, assim como as outras festas. Também são vistas como essenciais para entender o judaísmo como um todo. Para você entender o judaísmo, é bom você saber como que é o casamento, como que é o bar mitzvah, e daí para frente. Então, vejamos algumas festas judaicas. O Ano Novo, conhecido como Rosh Hashanah. Essa é a primeira das festas judaicas que ocorrem no mês de Nissan, ou seja, o primeiro mês do ano, qual se inicia com a lua nova e segue o ciclo lunar. Além de o Ano Novo, o Rosh Hashanah também é o dia do julgamento ou aniversário da Terra. Então, eles acreditam que no Rosh Hashanah, no primeiro dia do calendário deles, o que eles acreditam? Eles acreditam que é o aniversário da Terra e que nesse dia Deus julga a Terra. Deus julga os moradores da Terra. E aí o que acontece? Eles vão e se apresentam diante de Deus, procuram mostrar suas bondades, o que eles fizeram de bom, procuram se apresentar diante de Deus, para que naquele dia Deus os renove, Deus os perdoe, Deus os absolva, porque eles creem que aquele dia é o dia do julgamento de Deus. Então tem o dia do Yom Kippur, aí sim, Yom Kippur, Yom dia, Kippur, purificação, é o dia do perdão, é o dia da purificação. Logo após a Rosh Hashanah, logo depois do Ano Novo Judaico, vem o dia do Yom Kippur. Ou seja, no 10º dia do primeiro mês judaico. O Yom Kippur é no primeiro dia, o Rosh Hashanah é no primeiro dia, o Yom Kippur é no 10º dia. Por isso, nesse dia, é proibido ter relações conjugais, utilizar artefatos de couro, comer antes do pôr do sol, ou seja, tem um jejum abençoado, e também utilizar cosméticos. As mulheres ficam de cara limpa nesse dia. Além desses costumes, é recomendado que os judeus se vistam com sacos de pano, pois a humilhação faz com que Deus o veja e mude as suas sentenças. Porque eles acreditam que nesse dia Deus pode mudar a sentença. Se ele se mostrar obediente, santificado, em outras palavras, bonzinho, Deus pode mudar a sentença. É a crença deles, tá bom? Temos também as festas do Sucote, que é a festa da cabana. Não vai dar para comentar muito, mas é uma festa em que eles reconhecem a fragilidade do homem diante de Deus e que é Deus que está no comando de tudo. E o cristianismo? Quais são as características do cristianismo? A adoração em grupo, usualmente praticada nas igrejas, é uma característica do cristianismo. Não há cerimônias secretas. Alguns pastores costumavam fazer a Santa Ceia a portas fechadas
E alguns pastores também costumavam fazer o culto de doutrinas a portas fechadas, que aí eles aproveitavam para dar um puxão de orelha no povo, tal, tudo, mas não é uma cerimônia secreta. Tá? Hoje em dia isso já está mais raro. A maioria dos pastores já fazem tanto o culto de doutrina como a ceia de portas abertas. O batismo e a comunhão e a ceia do Senhor também é uma característica do cristianismo. O trabalho missionário voluntário, a ajuda aos pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos que creem que Jesus é o Messias judeu, os cristãos creem que Jesus é o Messias judeu prometido a Israel. Jesus disse que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. Mas esse não parece o cristianismo que eu conheço, não. É porque nós tomamos por base o cristianismo bíblico. Tem uns negócios que está acontecendo por aí que não é cristianismo bíblico. Mas o cristianismo bíblico é desse jeito que nós acabamos de mostrar. Tá? Então, nessa aula, nós buscamos identificar as origens do judaísmo, analisar as suas relações com o cristianismo, e para a próxima aula ficou nós vermos a possibilidade de evangelização dos judeus.